Olá, olá e olá. Tudo bem com você, líder? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Olá Líder Podcast, o seu podcast sobre liderança. Eu me chamo Júlio Cardoso, eu sou mentor de líderes e hoje nós vamos falar de um assunto que é importante para todo mundo que trabalha com liderança, com gestão de pessoas e que quer mudar a sua vida. Hoje eu vou trazer 3 livros para falar sobre hábitos. Sim, os livros são O Poder do Hábito, do autor Charles Duhigg. Eu tenho também o Micro Hábitos. Esse aqui está em inglês porque é a versão que eu tenho. É o Tiny Rabbits, mas se chama Micro Hábitos, do autor B.J. Fogg. E talvez um dos mais famosos, o Hábitos Atômicos, do James Clear. Bem, para você não precisar ler todos os livros, eu vou fazer um resumo dos principais tópicos deles para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Falando dos 3 livros, o que esses livros têm em comum? Eu fiz algumas anotações aqui, como eu já venho falando. Agora eu tô digital, eu faço anotações no celular, faço anotações no meu caderno de anotações, então a coisa está melhorando. Então, se eu estiver olhando baixo, estou olhando as minhas anotações aqui, tudo bem? Mas vamos lá. Então, primeiro, vamos falar sobre o quanto que é importante você identificar essa necessidade de mudança de hábitos. Todo mundo quer buscar uma vida melhor, uma vida mais produtiva. E quando a gente fala da liderança, é a mesma coisa. Você quer ser mais produtivo, você quer conseguir fazer outras atividades, ser mais assertivo, conseguir alcançar as suas metas e às vezes até mudar de hábitos, criar novos hábitos. E como que funciona isso? Ah, Júlio, eu já tentei, por exemplo, ter uma vida saudável, já tentei eh, fazer atividade física, já disse que ia ler, já disse que ia fazer X coisa com a minha equipe, porque o brasileiro, de forma geral, eu falo brasileiro porque é a nossa realidade, não sei se isso acontece lá fora também, mas nós temos um problema de muita iniciativa, porque isso é um problema. Porque pensando pelo lado positivo, tem um começo, que legal, muita coisa acontecendo. Mas o brasileiro, de forma geral, ele tem um problema de acabativa. Eu costumo chamar assim, de acabativa. Que na verdade não consegue seguir uma frequência. Quando ele começa a mudar um hábito, na verdade ele tem uma empolgação. É igual as pessoas que vão para a academia em janeiro, que é o momento do verão. As academias estão lotadas em janeiro e é assim que os donos de academia ganham dinheiro, porque depois as pessoas não dão continuidade, assim como as faculdades, assim como os cursos. Janeiro é a grande segunda-feira, onde tudo se começa, mas acaba não se dando continuidade. E aqui eu quero falar do que esses livros mencionam sobre hábitos e como você pode levar isso para sua vida. Os principais tópicos de cada um desses livros, o que eles têm em comum e o que favorece você da liderança. Tá bom? Então, vamos começar primeiro falando do livro do Poder do Hábito, do Charles Duhigg. Quais são os 3 pontos principais do livro? O primeiro, o loop do hábito. O que é isso? Todo hábito ele tem uma estrutura, com base nesse livro, que passa pelo gatilho e rotina até chegar à recompensa. Então, o que é isso? Ele faz com que, a partir de uma situação que você facilite no seu dia a dia, isso gera um gatilho em você, para que você execute aquela atividade, a tarefa, enfim, e com o tempo isso se torne uma rotina. Por exemplo, quando você acorda, acredito que uma das primeiras coisas que você faz é escovar os dentes. Você não precisa pensar mais, já faz parte da sua rotina. Você vai e escova. E você tem uma recompensa por isso, que é o seu hálito fresco. Você conseguir conversar com as pessoas. Você é agradável conversar com você. Você sente a sua boca, geralmente, de uma maneira bem refrescante. Então, é necessário criar gatilhos para isso. Então, a escova, ir ao banheiro, mesmo que não seja para escovar os dentes, mas você ir ao banheiro pela manhã, por exemplo, se for a hora que você acorda, você já fica atento
para poder escovar os dentes, que é a execução da tarefa rotineira, e em seguida você tem a recompensa, que é você estar com o hálito tranquilo para conversar com os outros. Então, esse é um dos pontos principais do livro, que é gatilho, rotina e recompensa. O outro é a força dos hábitos. Ele fala muito sobre o quanto os hábitos são fortes, mas começa sempre por pequenas mudanças. As pessoas costumam procurar grandes alterações para começar a fazer alguma coisa. Eu acredito muito na força do pouquinho todos os dias, do que uma grande força de grande intensidade num único mesmo dia. Isso não se sustenta. Quando você faz um pouco por dia, acaba sendo mais fácil de fazer. Mas como diz um dos meus professores, o Nether Isaac, aquilo que é fácil de fazer, também é fácil de não fazer. Então, por isso que é necessário ter disciplina para que você comece a sua alteração de hábitos por coisas pequenas. Então, por exemplo, você quer começar a ler um livro, aí você quer pegar um livro gigante para ler. Não, começa com um livro pequeno. E você não vai começar lendo esse livro todo de uma vez. Você vai lendo aos poucos. Começa pela capa, contracapa, lê uma página e assim você vai evoluindo. Outro ponto do livro é o papel das crenças, que é o seguinte: para você consolidar um novo hábito, é essencial que você acredite que você consiga fazer. E, se possível, que você tenha um apoio para isso. Por exemplo, você quer ir para academia, aí você nunca foi. Você quer começar a fazer atividade física. Você pensa, poxa, eu nunca fui, vou chegar lá, todo mundo já faz, vou passar vergonha. Você precisa acreditar que todo mundo começou de algum lugar. E isso é verdade. Todo mundo começou do zero. Mesmo a pessoa que está mais atlética, digamos assim, e que já faz atividade há muito tempo, ela começou do zero, igual você. E se você tiver alguém para te incentivar, melhor ainda. Seja um cônjuge, seja um amigo, seja, falando da liderança, um par líder, um par da liderança, ou mesmo um liderado. Porque os liderados também podem contribuir com você. Então, esses são os 3 pontos principais do livro do Charles Duhigg, O Poder do Hábito. Agora, vamos para o próximo livro, que é justamente o Hábitos Atômicos, do James Clear, que é o que está aparecendo melhor aqui para vocês. Os 3 pontos principais desse livro, James Clear fala o seguinte: 1% melhor a cada dia. Isso aqui vem da técnica Kaizen dos japoneses, que diz o seguinte: pequenas melhorias diárias acumuladas, elas se tornam grandes melhorias no futuro. Então você já começa a ver uma semelhança com o livro anterior. Calma que eu vou falar disso mais à frente, mas aqui ele vai falar que o mais importante na sua evolução em relação aos hábitos é você entender que a melhoria é contínua. E você vai aprendendo mais e melhorando e evoluindo um pouco a cada dia. Quando eu comecei as minhas gravações de podcast, se você olhar o meu primeiro vídeo, eu quase não olhava para a câmera. Eu tinha muita dificuldade de olhar para a câmera. E confesso que não era vergonha. Era falta de técnica, era falta de hábito. E não que hoje esteja perfeito. Eu ainda preciso melhorar muita coisa, estou aprendendo bastante. Só que, se você não se colocar para fazer este movimento de mudança de hábito, ou uma tarefa, ou seja lá o que for, realmente não vai acontecer. Então, é um pouco por dia. No caso aqui, o livro fala de hábitos que podem ser rotineiros, que esse é o intuito, né? É você ir aumentando 1% por dia. Que ao final de um ano, por exemplo, você vai ter uma melhora absurda em relação a como você iniciou. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é identidade antes da ação. Então, aqui ele fala o seguinte: você precisa pensar, quando você quer criar um hábito novo, no que você quer ser. Por que você quer fazer aquele hábito? Qual que é o seu intuito? Alguém que quer estudar inglês, alguém que quer falar inglês. Ela tem que ter isso muito claro para saber qual é a meta dela, qual que é o motivo, qual que é o porquê
ou o porquê. Porquê ajuda muito também. Mas o porquê, assim, isso vai se conectar com a atividade. Então, eu quero falar inglês fluentemente. Eu quero estudar inglês. Eu não sei nada de inglês, mas eu quero saber o básico. Vamos do básico que é melhor. Então, você já sabe que você vai ter que estudar a escrita, você vai ter que estudar a fala, você vai ter que estudar a escuta e você vai ter que estudar o que mais? A leitura. Isso, esses 4 pontos. Então, a escrita e a leitura, a fala e a escuta. Quais dias? Aí vai depender do seu cronograma de estudos. Mas entenda que quando você tem um, um motivo, uma identidade a se criar, eu quero ser o Júlio que fala inglês. Eu quero que isso esteja associado a mim. Então, agora, dentro da minha identidade, eu tenho uma habilidade que eu quero adquirir. Só que para adquirir essa habilidade, eu vou ter que estudar, eu vou ter que treinar, eu vou ter que fazer a minha parte. E qual é o passo a passo para isso? Que é estudar. E aí, aqui eu não vou falar para você exatamente como estudar o inglês. O inglês aqui foi só um exemplo. Mas você entende o que eu quis dizer? Você precisa enxergar, né, com base aqui no livro do James Clear, quem você quer ser, o que você quer ser, para que isso facilite o que você vai fazer. Entendeu? Outro ponto importante aqui do livro do James Clear: ambiente e sistema, caso você possa criar. Então veja, a gente começou a falar um pouquinho sobre isso no anterior, que também se conecta com o livro do Charles Duhigg. Quando fala de ambiente, é o seguinte: se eu sou uma pessoa que quer fazer uma dieta, por exemplo, estou numa dieta de emagrecimento, e todos os meus amigos, eles não estão de dieta. E aí, chegou sexta-feira à noite, vamos sair, vamos! Aí todo mundo sai para comer uma pizza, e aqui não quero fazer nenhum terror. Você, dentro da sua dieta, você sabe o que você pode e o que você não pode comer. Mas se você está num momento de restrição calórica, você entende que não é sempre que você pode sair para comer uma pizza, por exemplo. Mas aí você estica esse dia com esses amigos para o fim de semana. Você sai com eles na sexta, no sábado e domingo. Nenhum deles está de dieta. Nenhum deles está fazendo um controle calórico. Só você. Então todo mundo está comendo é, sem nenhum controle. Você estando junto com essas pessoas, a probabilidade de você também comer como elas é muito alta. Agora, se você estiver num ambiente onde a maioria das pessoas está fazendo uma dieta, é mais fácil. Júlio, mas eu consigo sair com os meus amigos, eles comem o que querem, bebem o que querem, e eu não. Tudo bem, eu não estou dizendo que isso não aconteça, eu estou dizendo para você que o ambiente favorece. Nós podemos ir contra o ambiente, claro que podemos, mas você precisa ser muito forte para isso. O que eu estou dizendo aqui são situações que vão colaborar ou que vão atrapalhar você a executar uma atividade. Se você, por exemplo, está pensando no seu desenvolvimento pessoal, você é um líder, está pensando no seu desenvolvimento pessoal, as pessoas que você convive não falam sobre isso, não acham esse assunto interessante, não estão nem aí para isso. Quando você vai num evento, as pessoas inclusive te criticam, falam: o que você está fazendo lá? Isso aí o pessoal só está te enganando. Eu falo isso porque eu já ouvi muito disso. Entenda que essas pessoas estão numa outra frequência. E aqui eu não estou falando nada de esotérico, não, né? Quando eu falo de frequência, é pensando em outras coisas. Essas pessoas estão preocupadas com outras situações, com outras coisas que não são as mesmas que você. Então, você precisa estar próximo de pessoas que queiram as mesmas coisas que você. Eu passei por isso. E posso dizer, de maneira muito categórica, em relação ao empreendedorismo, eu queria muito crescer junto com os meus amigos de infância. Eles que foram padrinhos do meu casamento, frequentam a minha casa, eu frequento a casa deles. Nós nos conhecemos desde crianças. Só que eles não estão neste momento. Nós falamos de diversas outras coisas, menos sobre trabalho, sobre desenvolvimento pessoal, sobre comunicação, feedback, avaliação de desempenho, sobre crescimento profissional, parte acadêmica, educação, carreiras. Nós não falamos sobre isso. Os meus amigos de infância, nós conversamos sobre
outros assuntos. Só que eu quis encontrar neles isto que eu busco hoje em locais como a De Sampa, como Teia, como no Centro Cultural de São Paulo, como no Sebrae, como nas feiras de empreendedorismo que eu vou. Nesses lugares eu vou encontrar a minha turma. É nesses lugares. Agora, com os meus amigos, é outro ponto, é um momento mais de descontração. Eu queria que estivéssemos juntos nisso, mas não vai rolar. Não é o momento deles. Mas o que eu estou dizendo para você? Que o ambiente fortalece. Se eu ficasse muito preso aos meus amigos em relação a essa parte de empreendedora, por exemplo, eles estão num outro momento, logo eu poderia seguir o mesmo caminho que eles. Por quê? Porque são meus amigos, deixa isso pra lá. O que que tem a ver, né? Empreendedorismo, nada a ver. Liderança, não, nada a ver. Não, pra mim isso é importante, isso faz sentido pra mim. Então eu criei ao meu redor um ambiente em que eu tenho conexões, pessoas que eu converso e falo e respiro sobre isso todos os dias. Preciso falar sobre isso todos os dias? Não, mas eu tenho acesso a essas pessoas todos os dias. Então eu criei um ambiente para fortalecer os meus comportamentos em relação àquilo que eu quero. E se você puder, aqui o livro vai falar de uma criação de sistema, mas entenda sistema como um planejamento. A forma com que você planeja fazer qualquer tarefa que você esteja se propondo, aquele hábito que você quer adquirir. Então, por exemplo, se programar para começar a ler e criar uma tabelinha, por exemplo, de todo dia, 8 horas da manhã, eu vou ler 10 páginas. E aí você dá um check quando você termina de ler. Pronto, isso é um sistema seu, simples. Mas entenda que cada um vai ter o seu. Quando o livro fala sobre isso, é mais para dar um exemplo para que você tenha isso mais fixado, certo? Bem, acho que já falei bastante sobre o livro do James Clear, dos 3 pontos dele. Agora vamos para o micro hábitos. Eu tenho aqui a versão em inglês, que é o Tiny Habits, do autor B.J. Fogg, e ele fala os 3 pontos principais é o seguinte: ele fala, comece ridiculamente pequeno. Sabe aquela coisa que você quer começar um hábito novo e você já vai pensando na execução final? Ele diz o seguinte: começa ridiculamente pequeno. O que é o regularmente pequeno? Você quer começar a praticar atividade física. Qual o primeiro passo que você precisa para fazer atividade física? Começar a procurar uma academia, se você quiser ir para academia. Ah, Júlio, eu já estou matriculado ou eu não gosto de academia. A gente pode ir um passo antes ainda. Você deixar fácil a roupa de academia. Júlio, eu já tenho a roupa de academia separada. Tudo bem. Começa fazendo uma flexão. Não, mas aí é muito fácil. Mas é isso mesmo. Começa fazendo uma flexão. O seu dia inteiro de exercícios vai ser apenas você baixar e fazer uma flexão. Ou um exercício qualquer que você já esteja disposto a fazer. Aqui o autor vai dizer que isso vai ligar um gatilho para você de é tão simples fazer que você possivelmente vai querer fazer mais de uma repetição, por exemplo. Mas o intuito é você começar de uma maneira que não tem como não fazer. Ridiculamente pequeno. Então, uma flexão. Outro ponto importante, e aqui já conversa um pouco com o primeiro livro também, do Charles Duhigg, aqui no Tiny Habits, no Micro Habits, ele vai dizer emoção e recompensa. Já ficou claro aqui que a questão de recompensa em relação a hábitos é algo que vai trazer mais frequência para aquilo que você se propõe a fazer. Então aqui ele fala que você celebrar as pequenas vitórias vão ser importantes para que você coloque prazer neste hábito e que ele se torne algo recorrente. Como psicólogo, eu vou dizer para você que isso tem relação com a análise do comportamento. Você está modelando um comportamento e dando um reforço positivo. O que é reforço positivo? Basicamente, é você fazer justamente essas celebrações, essas comemorações. Por exemplo, você
o dia que você conseguiu ir para academia. Poxa, que legal, vamos celebrar, vamos comemorar. Mas comemorações simples, nada espalhafatoso, só de você ter ido. Ou de você ter começado. Ah, eu fiz a minha primeira flexão hoje. Uhul, que legal! Comemora. Fala isso para alguém. Compartilha com as pessoas. Porque isso vai gerando em você uma sensação de prazer. Quanto mais você for evoluindo, aí você vai comemorando cada passo, cada evolução que você tem. Então, eu comecei fazendo uma flexão. Aí depois você vai para duas flexões, três, quatro, até que você vai progredindo. E isso é maravilhoso. Quando você consegue ver a sua evolução, você se transforma. Você não fica dependente de terceiros. Quando eu comecei a praticar atividade física, eu lembro de ter visto, eu já contei isso em outro momento, nos meus stories, no meu Instagram, julio.ocardoso. Lá dou vários insights de liderança também. Se você puder e achar interessante, dê uma olhada lá. Eu comecei minha atividade física olhando um garoto no YouTube mesmo. Eu achei interessante ele fazendo flexão. Ele fazia 30 flexões por dia. E eu pensei, se um garoto, um adolescente, acho que ele tinha 13, 14 anos, consegue fazer, eu também consigo. Fui lá eu fazer. Isso tem mais de 4 anos. Fui lá fazer atividade física. Quando eu comecei a fazer as flexões, quando chegou na sétima, eu falei, nossa, eu sou de nada mesmo. Eu não consegui concluir. E depois, estudando um pouco mais para fazer direito, eu vi que das sete, se juntasse as sete que eu fiz, aliás, as seis, né? Que a sétima eu não fiz. As seis eu não fiz uma direito. Se juntasse as seis, não dava uma. Então, hoje eu consigo fazer tranquilamente as minhas flexões do jeito certo, com variações e etc. Mas isso só foi possível porque eu criei o hábito de fazer atividade física e fui evoluindo e melhorando. Hoje eu tenho uma outra meta, inclusive, em relação à flexão especificamente, que eu preciso colocar em prática, que é fazer flexão com uma mão só. Eu ainda não consigo, mas estou no caminho. Enfim, só para você entender a questão de recompensa e emoção. Quando você vai progredindo, você vai ficando feliz com a sua progressão e isso fortalece a recorrência dessa execução. E, mais uma vez, outro autor, mas falando do mesmo tópico, ajuste o ambiente, não a força de vontade. Então, veja, pequenos ajustes no contexto vão ajudar você à execução do seu novo hábito. Então, digamos que você quer parar de consumir tanto açúcar. Você é uma pessoa viciada em coisas com açúcar. Uma das coisas que eu fiz para ir tirando aos poucos o açúcar, ou melhor, diminuir, né? Porque eu ainda consumo açúcar, mas diminuir é não comprar. Eu falo isso para minha esposa: se não tem em casa, eu não como. Aí, se tem, eu como. Parece óbvio, e realmente é óbvio. Mas se está mais fácil para você, se está à sua mão, você consome. Na rua, por exemplo, é mais difícil hoje eu consumir. Quando eu estou na rua, é claro que você está aberto a consumir muita coisa com açúcar. Mas em casa, na minha casa, eu falo de ambiente seguro, é mais difícil, porque nós já deixamos o ambiente de um jeito em que facilite eu não consumir açúcar. E a mesma coisa em relação à leitura. Hoje eu tenho uma biblioteca em casa, uma pequena biblioteca. Eu e minha esposa, nós temos mais de 3.000 livros em casa. Então, acaba sendo fácil se perder em tantos livros. Mas o livro que eu estou lendo, eu sempre deixo ele destacado. Sempre, de alguma forma, está ali, separado no meu escritório, no local, no meu local de trabalho ou no meu local de estudo. Para que eu possa chegar ali e já está ali o livro que eu vou ler. Porque, às vezes, com tantas opções, eu acabo me direcionando para outras leituras. Ler não é ruim, mas você também precisa ter um foco. Porque senão fica só a leitura pela leitura e as coisas acabam não se conectando. Certo? Então, esses foram os 3 pontos do livro Micro Hábitos do James Clear. Agora, o que esses livros têm em comum? Eu separei aqui 3 pontos. Você já deve ter percebido, conforme eu fui falando, as semelhanças entre eles, mas vamos lá. O que eles têm em comum?
Pequenas mudanças, pequenas mudanças geram grandes resultados. Nos 3 livros, eles vão falar sobre isso. Comece ridiculamente pequeno, comece, não precisa pensar super grande, comece do jeito mais simples. Todos os 3 livros vão falar isso para você. Em relação à mudança, em relação a novos hábitos, novas atividades, novas tarefas que você queira fazer, comece pequeno. Isso vai trazer resultado a longo prazo. Segundo, ambiente e gatilhos influenciam hábitos. Você percebeu enquanto eu fui falando que todos, em algum momento, à sua maneira, vão falar sobre ambiente. O ambiente é um facilitador. Se você coloca coisas no seu ambiente para facilitar a execução daquela atividade, isso vai colaborar para que você permaneça fazendo isso. É o exemplo que eu dei do livro, é o exemplo de deixar o livro fácil para poder ler aquele livro, ou para você ir para a academia, a roupa já está ali fácil, conviver com pessoas que estejam relacionadas com este hábito que você quer criar. Então, isso tem relação direta com a execução, assim como os gatilhos que você deixa programado para influenciar você positivamente. É você conseguir fazer junção de uma coisa com a outra. Quando eu vejo o livro que eu estou lendo, aquilo já me gera opa, esse é o livro que eu estou lendo, eu coloquei tantas páginas que eu vou ler por dia, ou capítulos, enfim, dependendo do tipo de livro. Isso já gera em mim um gatilho de, opa, eu tenho horários, eu tenho algo programado. E o terceiro ponto é mais filosófico, mas hábitos são transformadores. Quando você começa um hábito novo, principalmente se você nunca realizou, você começa a fazer uma coisa diferente do que você sempre fez, é transformador. Você consegue trazer isso para sua vida e faz isso com qualquer coisa. Estudar, pesquisar, atividade física, se comunicar melhor, dar melhores feedbacks para sua equipe, ser um líder melhor, ser um líder autêntico, deixar de ser um líder herói. Então, as coisas vão se conectando. Entende que se você consegue mudar um hábito, você pode mudar outros. Você consegue se alimentar melhor. Você consegue ter uma grande alteração em questão de vícios que você tenha. É claro que dependendo do nível de vício de alguma coisa que você tenha, você precisa procurar um especialista para ajudá-lo. Mas mesmo isso vai te ajudar muito a alterações positivas na sua vida. E quais são os benefícios para a liderança, para a gente fechar aqui o nosso podcast com chave de ouro? Primeira coisa, você entender que a melhoria é contínua. Eu digo que o aprendizado é algo contínuo. Então, quando você terminar de ler esses livros, você vai entender que a melhoria é contínua. É o famoso Kaizen, como eu mencionei em um dos pontos principais. É 1% por dia. 1% por dia. E nós vamos fazendo isso como seres humanos. Você vai evoluindo, você vai melhorando, vai construindo. Entenda que a nossa vida não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E é para sempre. Enquanto você estiver vivo, você está evoluindo. Segundo, você vai entender com a leitura desses livros, absorvendo que, inclusive para você criar novos hábitos, você precisa ganhar tempo. E uma das coisas que você pode fazer é delegar. Quando você entende que delegar, ganhar confiança na sua equipe, para que você possa adquirir novos hábitos, porque você pode usar isso hoje como uma justificativa, por exemplo. Eu não tenho tempo para criar um novo hábito. Se você passar a delegar algumas atividades, veja, você vai começar a ganhar tempo e você vai conseguir colocar na sua rotina algumas outras atividades. Isso também vai ser falado dentro desses 3 livros. E falando de um líder organizacional que trabalha dentro de empresas, dentro do mundo corporativo, você vai entender que tarefas, hábitos, atividades, quando você consegue estabelecer isso para você e para sua equipe, há um ganho na cultura organizacional do seu local de trabalho. Porque você consegue deixar muito claro processos, regras, atividades, para que isso se torne um fluxo comum aonde você trabalha, aonde você atua, tá bom?
Bem, dito isso, era o que tínhamos para hoje para falar sobre esse tópico de hábitos, líder. Espero que tenha sido útil para você. Veja bem, foi um prazer inenarrável estar com você aqui no Olá Líder Podcast, o seu podcast sobre liderança. Hoje foi um tema que eu tentei resumir de maneira mais prática possível, o tema desses 3 livros que são tão importantes. E você pode ler qualquer um deles que você vai ter resultado. Como eu gosto de trazer conteúdo de qualidade para você, eu li os 3, eu li até outros para falar a verdade, mas acho que esses 3 são os que têm mais informação e que se conversam. Você não precisa ler os 3. Qualquer um deles que você ler vai ser, já vai ser muito bom para a sua atuação na liderança. E para você que quer avançar e crescer mais como líder, aqui embaixo eu vou deixar o link para o meu curso sobre feedback, como aplicar feedbacks mais construtivos para que a sua equipe evolua. Além desse, outros cursos também estarão liberados, tá bom? Líder, mais uma vez, foi um prazer inenarrável estar contigo. Forte abraço, até o próximo episódio. Até mais, líder. Tchau, tchau.